A paz do Senhor. Quero convidá-los para meditarmos nessa noite, no texto, nesse dia, o texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 22, é a nossa referência para a nossa meditação neste momento. Lucas, capítulo 13, versículo 22. Nos diz assim a palavra do Senhor: percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Perguntou-lhe um homem: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele lhes respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e do lado de fora começar a desabater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Mas ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós, todos os que praticais a iniquidade. Haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Virão do oriente e do ocidente, e do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Deveras, há muitos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. O texto começa falando de uma caminhada de Jesus para Jerusalém. E à medida que ele caminha, ele vai ensinando, ele vai pregando, ele vai anunciando a palavra em todos os lugares pelos quais ele está passando. Essa referência que diz que Jesus está caminhando para Jerusalém não é apenas uma daquelas ocasiões em que Jesus está indo para Jerusalém para participar de uma das festas dos judeus. O que nós temos aqui é o último trajeto de Jesus daquelas regiões para Jerusalém. É a última semana que ele vai passar em Jerusalém. Ele está caminhando para Jerusalém para se cumprir tudo aquilo que estava dito ao seu respeito no livro dos profetas, na lei, nos salmos. Ele está indo para Jerusalém para que se cumpra nele toda a vontade de Deus. Então ele vai caminhando, e à medida que caminha, ele vai anunciando, ele vai pregando, ele vai ensinando a respeito do reino de Deus. E à medida que ele caminha, o que se vai percebendo diante do que ele vai ensinando e diante das suas palavras, porque ele fala aqui de uma forma bem mais exigente quanto ao comprometimento daqueles que querem segui-lo. E à medida que ele vai ensinando de forma mais rígida concernente ao reino de Deus, algumas pessoas vão abandonando. João capítulo 6 nos fala a respeito de que muitos já não caminhavam mais com ele, muitos voltaram atrás. Então, à medida que ele vai se aproximando da cruz, ele vai ficando mais sozinho. Ele vai sendo abandonado por muitos. Você vai perceber isso, que quanto mais perto da cruz, mais sozinho ele vai ficando. Mais sozinho ele vai se tornando. Quando ele chega o dia de fato de ser aprisionado, os últimos a deixá-lo são os seus próprios apóstolos, são os seus discípulos que caminharam com ele o tempo todo.
Então o número daquelas pessoas que começaram a se aglomerar quando ele começou a pregar o Evangelho, no começo de suas mensagens, já está bem reduzido, já diminuiu de forma bem considerável. Pois quando Jesus começou a pregar, as multidões se aglomeravam, por várias razões, por curiosidade, por anseios de ter da parte dele uma resposta para os seus problemas. E agora ele começa a falar da cruz, do compromisso do discípulo, daquele que quer segui-lo verdadeiramente, da necessidade do arrependimento, e de tantas coisas assim, que vai de fato fazendo uma triagem daqueles que verdadeiramente são os comprometidos de seguir. Então, enquanto ele caminha, de repente aparece um homem, ele faz uma pergunta, e o assunto dessa pergunta é o assunto mais importante e significativo que alguém pode abordar. Dentre todos os assuntos que você pode falar com Deus a respeito, este é o assunto mais importante. Ele pergunta a respeito de salvação. A pergunta dele está relacionada àquilo que é a coisa mais importante para o ser humano, a salvação. É sobre isso que ele pergunta. A pergunta mais significativa, mais importante que se possa fazer na vida é aquela pergunta relacionada à salvação, aonde vamos passar a eternidade. A pergunta do homem é esta: Senhor, são poucos os que se salvam? Então, à medida que ele olha e percebe que os discípulos de Jesus haviam diminuído, talvez ele tenha sido levado a fazer essa pergunta. Talvez ele tenha sido levado a fazer essa pergunta quando ele olha à sua volta e vê que havia diminuído consideravelmente o grupo de seguidores de Jesus. Então ele olha e pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? Nesta pergunta há algo interessante a ser notado. A pergunta do homem é interessante porque ele joga para Jesus a responsabilidade do grupo que vão ser salvos, como se Jesus pudesse determinar, de fato, quem seria salvo de uma forma profundamente determinista. E o que Jesus vai ensinar a este homem aqui é uma lição extraordinária, porque este homem está falando quase de um determinismo da parte de Deus. A salvação para ele é uma espécie de determinismo. Senhor, são poucos que se salvam, como se houvesse um determinismo da parte de Jesus para quem vai ser salvo de forma bem imposta, de um determinismo que tirava do indivíduo a responsabilidade, já que quem determina isso é Deus. Então aqui há uma espécie de determinismo na linguagem dele. Olha a resposta de Jesus como é: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus, em vez de responder àquele homem afirmando que há de fato um determinismo da parte de Deus, que há um número determinado de salvos, joga para ele a responsabilidade individual, pessoal. Fala para ele assim: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Jesus aqui não aceita de forma alguma essa percepção de determinismo. O indivíduo é responsável por reagir à mensagem da graça. E o que Jesus está fazendo, se não caminhando e anunciando, pregando? E ele está falando aqui que a responsabilidade é pessoal. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Mateus nos faz falar a respeito deste assunto. Jesus fala dessa forma, Há uma porta estreita que conduz a um caminho estreito, que tem como destino final a vida eterna. Há uma porta larga que conduz a um caminho largo, que leva a um destino eterno, que é a perdição. Isso indica que só tem duas maneiras de Deus ver a humanidade.
os que estão caminhando no caminho que levará à vida eterna e os que estão caminhando por um caminho que levará à perdição eterna. Quem determina isso? O que determina isso? As nossas escolhas, as nossas decisões. Como nós estamos reagindo à medida que Jesus nos apresenta o Evangelho? A palavra diz que ele ia caminhando e ensinando. E o que Jesus fala aqui é que o indivíduo precisa reagir à mensagem de salvação, precisa atender ao convite de Deus para a salvação. Esforçai-vos. Só há duas formas de entender a caminhada da humanidade: os que caminham no caminho estreito para a vida eterna e os que caminham no caminho largo para a perdição eterna. E a Bíblia nos diz que o homem deve julgar-se a si mesmo. Deve julgar-se a si mesmo se está em Cristo ou não. Se o caminho que ele está caminhando lhe dá a certeza de que vai chegar ao destino eterno na presença de Deus, ou a um destino eterno banido da face de Deus para um estado terrível de sofrimento. Porque se esse homem fala de salvação, é porque salvação é importante para ele. E a salvação é importante porque a condenação é uma experiência rigorosa, terrível. Jesus fala no versículo 28 que haverá choro e ranger de dentes. É uma citação a respeito da intensidade do sofrimento e da experiência de uma vida que estará experimentando esta condenação eterna. Então a salvação, ela é equivalente ao tamanho da condenação que pesa sobre aqueles que acabam caminhando no caminho da perdição. A salvação é chamada de uma tão grande salvação porque ela oferece um grande livramento, porque é o livramento da condenação eterna, da pior de todas as punições e de toda a severidade que o homem pode experimentar na vida. Então a salvação ela é equivalente ao tamanho da condenação que pesa sobre o ser humano e da experiência tenebrosa, terrível, que se abaterá sobre todos aqueles que recusam caminhar no caminho para a vida eterna. Jesus sempre diz que a porta é estreita, o caminho é estreito, o caminho que conduz à vida eterna. Esse estreitamento não está relacionado apenas à questão das restrições impostas, apenas de Deus impor sobre nós um fardo insuportável ou de uma experiência de uma vida impraticável. Então a gente precisa olhar como é que Deus nos trata quando Ele diz, né, que a porta é estreita. Quando Jesus em João capítulo 10 fala a respeito dele ser o bom pastor e dele ser também a porta das ovelhas, ele disse: eu sou a porta das ovelhas, né? E a porta das ovelhas é a porta estreita, né? É a porta estreita. O que acontecia nesta porta de entrada das ovelhas? Acontecia aquele momento pessoal em que o pastor recontava as ovelhas e as reconhecia, cada uma delas. Por isso que aquele lugar era estreito, para que cada ovelha passasse uma por uma e passasse debaixo da vara do pastor, para que ele fosse a tocando e a contando, de uma tal forma que no final ele sabia o número de ovelhas que tinha dentro daquele lugar. Por conta desse estreitamento, ele tinha esse relacionamento pessoal. Então o estreitamento não é para sufocar a sua vida, o estreitamento não é simplesmente para tornar a sua vida insuportável. O estreitamento nos leva a um relacionamento pessoal com Deus, ao Deus que quer nos conhecer pelo nome, ao Deus que quer que a gente tenha uma relação pessoal. Não é uma multidão que entra e se aglomera de uma tal forma que se não perceba quem está ali. É pessoal. A salvação se processa dentro dessa relação pessoal com Deus. Por isso que ele diz que a porta é estreita, o caminho é estreito, porque você vai, à medida que você caminha por ele, você vai estreitando a sua relação com Deus. Quando a gente quer falar de intimidade entre as pessoas,
a gente usa esse termo. As relações foram estreitadas. Então Deus estreitou o caminho para estreitar a nossa relação com Ele, para que a gente pudesse ter um estreitamento de nossa relação, de nossa intimidade com Deus. É cada um. Não é uma porta larga que entra e que os indivíduos se perdem no meio da multidão. Não, é Deus tratando pessoalmente. Ele diz assim: conheça as minhas ovelhas e chamo cada uma delas pelo nome. Esse é o trato. Essa é a percepção do lado bem interessante desse negócio de Jesus dizer que a porta é estreita e o caminho é estreito, para que tenhamos esse estreitamento do nosso relacionamento com Deus. Você tem estreitado o seu relacionamento com Deus? Que caminho você está caminhando? Só você é capaz de se julgar a si mesmo nessa hora e de perceber que caminho você está caminhando. A porta é estreita porque muitas de nossas bagagens não passam por ela. Muitos de nossos fardos precisam serem deixados do lado de fora. Na porta larga você carrega todos os fardos e se conduz de forma aparentemente, falsamente livre. Quando a verdadeira liberdade é a liberdade de depormos certos fardos, que vai apenas dificultar a nossa caminhada, nossa trajetória, nesse caminho que vai nos conduzir para a vida eterna. Quantas pessoas têm preferido o caminho largo, o caminho da liberalidade, o caminho, muitas vezes, das facilidades, querem conciliar a questão dos prazeres desfrutados no caminho largo com o final glorioso, que só está aqui destinado para os que caminham pelo caminho estreito. Esse é o grande problema. Nós, seres humanos, temos uma vida muito limitada. Nós somos pessoas que existimos em um tempo tão resumido que a nossa vida é comparada a um conto ligeiro, que a nossa vida é comparada a um vapor que aparece e logo desvanece. Por isso que a palavra nos diz que nós devemos procurar entrar e caminhar pelo caminho estreito. Por quê? Porque há um tempo determinado para que essa oportunidade não seja mais possível ser alcançada. Jesus diz: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e do lado de fora começar a desabater dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, Ele vos responderá: não sei de onde sois. Ele está dizendo que vai haver um tempo em que essa oportunidade cessará. Ele usa aqui a comparação do pai de família que se levanta para fechar a porta, quando a noite chega, para guardar a sua família. E nós estamos percebendo que está chegando a hora dele guardar os que são seus. E os que ficarem do lado de fora terão que experimentar o momento mais tenebroso da história da humanidade. O que é mais triste é que essas pessoas, elas batem e dizem: abre-nos, Senhor, como se conhecessem a Deus, como se tivessem o servido. Quantos não vivem um alto engano? Quantos não estão dando migalhas de sua vida para Deus, achando que estão verdadeiramente caminhando com Deus, vivendo este alto engano? Essas são pessoas que viveram a vida no alto engano e chegarão lá naquela impressão de que terão aceitação, porque tiveram muitas vezes uma experiência superficial com Deus, porque frequentaram os cultos, porque andaram em muitas reuniões, mas nunca estreitaram o seu comprometimento com Deus. Não andaram pelo caminho estreito, não tiveram estreitamento de suas relações com Deus. E aí eles dizem assim: comemos e bebemos na tua presença, tu ensinaste nas nossas ruas. Nós participamos, nós vimos em algumas casualidades, ensinaste nas nossas ruas, e vivemos uma vida como se nós estivéssemos diante de ti. E a resposta é: eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Quando Deus afirma isso, é até estranho, porque um dos atributos de Deus é a
a onisciência. Como Deus, que é onisciente, pode desconhecer alguém? Porque conhecimento aqui não é apenas o saber de alguém. Conhecimento aqui é relacionamento. Conhecer aqui é intimidade. E que o que Deus está dizendo aqui é essa resposta: eu nunca tive intimidade com vocês e nem vocês comigo. Vocês não caminharam comigo. E eles afirmam aqui, ó, nós comemos e bebemos como se vivessem uma vida com Deus. Como se vivesse cada momento ou cada ato de suas vidas perante Deus. E Jesus disse: eu não vos conheço. Eu nunca tive intimidade com vocês. E nunca vi vocês ter intimidade comigo. A falta de intimidade com Deus, de conhecimento de Deus, para sabermos qual é a sua vontade, é uma coisa absurda dos nossos dias. Por isso que o Senhor afirmava para Israel: o povo erra porque falta conhecimento. O nível da tua adoração e do teu serviço a Deus é determinado pelo nível do conhecimento que você tem de Deus. A forma como você se comporta define a noção que você tem de Deus. E algumas pessoas, a noção que ele tem de Deus não passa de um ídolo construído mentalmente. Nada tem a ver com a verdadeira natureza do Deus grandioso, que espera de nós uma devoção sincera, uma dedicação diante dele. Jesus disse para a mulher samaritana: vocês adoram desse jeito porque vocês adoram sem conhecimento. E quantas vezes as pessoas estão achando que estão servindo a Deus e estão servindo apenas um ídolo construído na sua mente, uma ideologia sobre Deus que não é Deus, é uma idolatria de Deus, num conceito que fica muito aquém daquilo que Deus é. Por isso que Deus vai dizer: eu não conheço. E eles achavam: não, mas o Senhor é o nosso Senhor. Isso eu não conheço. Nunca construí com vocês relacionamento de intimidade. Por isso que ele diz aqui, se compara ao pai de família, como alguém que tem intimidade. E aqueles que estão do lado de fora: vocês são estranhos, vocês nunca participaram da minha família. Deus não reconhece a paternidade sobre as pessoas que não vivem uma vida verdadeiramente íntima com Ele. E ele diz: apartai-vos de mim. E aí vem essa situação que ele descreve assim: haverá choro e ranger de dente, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançado fora. Você contemplar essa multidão de pessoas que foram amigos de Deus e serviram a Deus, foram íntimos de Deus. Alguns desses Deus chamou de seus amigos, homens que caminharam com Deus, homens que caminharam pela fé, que renunciaram, que abandonaram o pecado, que rejeitaram o gozo e o prazer do pecado para andar com Deus, estarão lá com Ele. Muitos viverão aquela experiência frustrante, porque se auto-enganaram. Achavam que dando as migalhas de sua atenção para Deus seria suficiente para serem salvas. Coisa mais triste é essa classe de pessoas que estão auto-enganadas, porque há aqueles que estarão calados diante de Deus no dia do juízo. Mas essas pessoas que tiveram tanto acesso, tiveram tanta oportunidade que Deus colocou diante delas, por conta de toda a informação, de toda a palavra, de toda a pregação, de todo o ensino, de todas as manifestações de Deus, e recusaram caminhar em uma vida de comunhão, de intimidade, de estreitamento de sua relação com Deus. E ele diz: haverá choro e ranger de dentes. Em Mateus ele diz: é um lugar onde o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. Quer dizer, ele está falando da intensidade do sofrimento e está falando da extensão do sofrimento. Fala que o fogo não se apaga, é um fogo que não se extingue, é a intensidade dessa experiência triste, longe de Deus. E ele fala da extensão, ele diz: o bicho nunca morre. O bicho nunca morre, quer dizer, não há um cessar, não há aquele momento que há alívio nenhum. Então, é muito importante você se autoavaliar se você está caminhando no caminho para a vida eterna. E Jesus termina dizendo assim: virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul. Ele está dizendo: virão dos quatro cantos da terra, uma multidão de gente.
né, tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Deveras, há muitos que virão ser primeiros, e primeiros que serão muitos. Ele diz, há muitos. O homem começa falando de poucos, e Jesus diz, há muitos, virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, uma multidão de gente que caminhou no caminho estreito para estar diante de Deus. O que Jesus está dizendo para eles, seja um desses. Você é um dos tais? Você é um desses que estarão incluídos nesta multidão que haverá de se assentar à mesa com esses grandes heróis da fé? Você está incluído naquela lista? Quando você lê Hebreus capítulo 11, você vê que a lista não termina, né? Ela não termina, porque nos últimos versículos é dito assim, Deus havia provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. E aí começa o capítulo 2 dizendo, portanto, amados irmãos, nós também estamos rodeados de uma tão grande número de testemunha. Coloque o seu nome nessa lista de pessoas que renuncia. Não estou dizendo que você é responsável em colocar o seu nome no céu. Eu estou dizendo que você é responsável por fazer a opção de aceitar a proposta de salvação anunciada pela graça. Que você reaja positivamente ao chamado de Deus e seja um abençoado na presença do Senhor. Amém? Deus em Cristo os abençoe. Os amados irmãos, tenham uma tarde em paz e abençoada em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por mais este encontro. Que esta palavra possa, Senhor Deus querido, tocar os corações dos teus filhos. Que ela possa gerar, Senhor Deus querido, fé, possa gerar, Senhor Deus querido, reflexão, transformação. Que ela seja, Senhor Deus querido, nesse instante, implantada no coração dos santos. Para a tua glória eu te oro, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. A paz do Senhor, meus amados.